eu quero ler com você, para nós abrirmos este culto, o texto que está no livro de Efésios, capítulo 1, dos versos 16 a 18. Eu quero que você encare esse texto não só como Paulo falando isso para a igreja dos Efésios, né, de Éfeso, mas como eu mesmo, quando eu penso em cada um de vocês. Amém? Mas eu quero que você encare isso, meu irmão, minha irmã, como se fosse o coração de um pastor falando sobre o seu povo. Tá? Então, o que está escrito no verso 16? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Verso 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém, gente? Amém? E agora, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Do seu chamamento, do nosso chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Amém? Amados, existe uma riqueza esperando por você. Amém, gente? Existe uma riqueza da parte do Senhor que Ele determinou para a tua vida e para a minha vida. Então nós vamos perseverar nessa busca, vamos perseverar nessa procura do entendimento e da sabedoria do nosso Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo e com a unção do seu Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, então, vamos orar. E eu vou pedir a você que você faça do seu lugar um lugar de oração. Que você aí no seu lugar ore junto comigo. E que você aí no seu lugar, você peça a Deus que Deus faça algo tremendo na sua vida e na vida da igreja nessa tarde e noite. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos orar. Comece a orar você aí, eu vou estar orando aqui também. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus. Quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Como está escrito nesse texto, não cesso de dar graças por vós. Quero te agradecer por cada uma destas vidas, ó Pai. Vidas preciosas para Ti, porque o Senhor morreu por causa delas, ó Deus. O Senhor morreu para que nós estivéssemos em comunhão fraterna. O Senhor morreu para que elas estivessem aqui hoje, reunidas, todos nós reunidos, num só coração, num só espírito, na Tua igreja, Senhor. Na Tua igreja. Então eu te louvo e te bendigo, porque esta obra maravilhosa quem fez foi o Senhor. Mas eu também quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, no culto dessa tarde. Meu Pai, que o Senhor venha tocar nos corações, ó Deus, na medida em que nós louvamos e bendizemos o Seu nome. Ó Deus, que durante a dinâmica que nós vamos fazer hoje aqui, diferente, que o Senhor venha falar profundamente a cada coração e que nós saímos daqui hoje transformados, em nome de Jesus. Que nós saímos daqui hoje mudados, para a honra e glória do Teu nome. Que nós saiamos hoje daqui mexidos, ó Deus, mexidos nas nossas convicções, mexidos naquilo que nós acreditamos, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, e nós já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, amém? Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas para você que está aqui, assim como para você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Quero dizer que é um prazer ter vocês todos aqui conosco, todos vocês. E sabe, hoje nós vamos fazer algo que eu nunca fiz aqui. Eu cheguei a fazer isso, né? Fizemos isso em outras igrejas, não, mas não nessa daqui. E o que é que nós vamos fazer aqui hoje, na verdade? Eu tenho uma palavra que eu vou estar lendo para você, e não se preocupe não, que os anúncios eu vou dar depois, tá bem? Depois que nós terminarmos aqui.
eu vou ler um texto bíblico para você, e depois que nós lermos esse texto bíblico, eu vou passar para vocês aqui 3 vídeos pequenos. Cada vídeo desses tem aí entre 4 e 5 minutos. Vão ser 2, aí nós vamos dar uma parada e vamos passar o terceiro, tá bem? Por que é uma dinâmica diferente? Porque eu quero, na verdade, convidar você, ao final dos 2 primeiros vídeos, e depois no final do terceiro, né, ao final do terceiro, eu quero convidar você a que nós venhamos a razoar, que a gente venha a conversar sobre o que esse vídeo passou ou está passando para nós, tá bem? Você vai reparar que os 3 vídeos, eles têm estreita ligação com o texto que eu vou ler, tá bem? Então fique aí sensível, porque você vai perceber que o texto que eu vou ler aqui tem ligação com os 3 vídeos. Outra coisa que eu quero dizer é que esses 3 vídeos eles foram gravados por irmãos nossos em Cristo no Brasil, dentro de um contexto completamente diferente do nosso, tá bem? Eles gravaram no interior do Nordeste, então as coisas que vocês vão ver foram gravadas no interior do Nordeste. Então, até para vocês que são mais jovens, talvez vocês nunca tenham visto isso, tá? Eu sei que eu já vi, tá bom? Então, mas eu quero que você preste atenção, que você atente naquilo que eles vão dizer. Eu quero que você atente também no ambiente que eles estão dizendo isso, porque nós temos coisas muito preciosas para nós tirarmos daí, tá bom? Eu quero começar lendo para você o texto que está em Atos, capítulo 2, verso 42, tá bom? Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, preste atenção nisso, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Não era só domingo não, né? Nem só domingo e quarta. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, eles iam uns nas casas dos outros, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lembram daquela pregação sobre uma vida com contentamento que eu dividi em 2? Por sinal, está na internet, e eu quero mais uma vez incentivar você a que você assista, porque eu sei que vai fazer bem para você. Alegria e singeleza, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amém, gente? Então esse é o texto. Agora nós vamos ver aqui a primeira parte. Eu vejo o Senhor Jesus na figura de um vaqueiro nordestino. Deus vai encurralando a gente. Eu me lembro que chegou um dia que o Senhor dizia: ou aceite Jesus, ou aceite o mundo. É como se fosse um vaqueiro chegasse no canto de cerca e fosse imprensando o boi. Foi me encurralando, foi me imprensando. Eu não tinha para onde correr. E correr para um lado para o outro, mas não via. Viu o vaqueiro na frente, né? E esse vaqueiro é o Senhor Jesus. Eu tinha duas escolhas, ou o mundo ou Jesus. Aí eu disse: não, eu tenho que escolher Jesus. A gente pensa assim, foi nós que fizemos a escolha, mas a gente vê que foi o próprio Deus que nos escolheu. Nos recantou, chegou a hora que a gente não teve ponto de correr. E que teve que correr para o Senhor Jesus. Deus é Senhor das coisas grandes e das pequenas. Seu poder pode ser assistido na manifestação mais distinta e sobrenatural, como nos milagres que só se explicam pela atuação da sua soberania, como também nas coisas mais simples e cotidianas, feito um aripuá na flor de mandacaru. Mas existe uma forma
onde a maior demonstração do poder de Deus é revelada. No Evangelho, quando Deus toma pecadores, nascidos sob o domínio do pecado, da culpa, merecedores da ira eterna, e os torna em filho dele. Não há nada que se compare a esse poder. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Deus não é uma força, nem algo criado, mas sim uma pessoa. Ele até já pisou aqui nesta terra como um de nós. E se tem uma coisa para a qual devemos olhar, é como ele transforma aqueles que o buscam, e a ele se achegam com sinceridade. Me atenho a falar aqui de homens e mulheres anônimos aos holofotes, mas, com certeza, famosos no reino de Deus. Pessoas que na sua simplicidade aceitaram o chamado da cruz e testemunharam em suas vidas sobre algo que é tão sublime e misterioso, a salvação gratuita. Meu Pai querido, de amor, Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor, Pai, tirou do fundo do poço, Senhor. Pai, eu vivia, Pai, no mundo das trevas, Senhor. Eu sou grata ao Senhor, Pai, né, Pai? Tu sabe, Pai, que eu sou um pecador, eu sou um miserável. Sinceramente, Pai, tu sabe, Pai, que eu não mereço nem teu amor, Pai, não mereço. Mas o Senhor, Pai, morreu por nós. E o Senhor faz algo na vida do pecador que o ser humano que nem imagina, Pai. É isso, Pai, que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se Deus não tivesse achado a senhora, onde é que a senhora estaria hoje? Morta no inferno. Porque era o meu caminho. Fazia muito tempo que eu teria morrido, porque o caminho que eu tinha escolhido seria o caminho de morte. Que a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. O pecado me afastará desse livro, ou este livro me afastará do pecado. Foi este livro que me trouxe até aqui. Aquilo que está escrito me deu conforto, me deu ânimo para eu permanecer nos caminhos do Senhor. Eu não sei por que Deus me salvou. Eu acredito que porque Ele quis. Eu merecia estar diante do Rei, diante daquele que está acima de tudo. Eu merecia poder chamar Ele de Pai. Não merecia, não. Nem mereci e nem mereço. Sou sincero, cara. Sou sincero. Por que você não merece nada? O que eu era antes, uma praga ruim. Agora também, vou tomar um banho agora. Pronto. Nos ensina, a palavra de Deus, ela nos ensina. Ela também nos repreende. Como muitas vezes quando a gente está fazendo algo que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus, a própria palavra nos repreende. Paulo entendeu que o poder de Deus não é fazer descer fogo do céu como João pediu para Jesus descer, nos samaritanos. Mas que o poder de Deus, nesse sentido aí, era de transformar a vida do ser humano completamente. É no Evangelho que o poder de Deus se manifesta da forma mais extraordinária e clara, pois não há outra forma de salvação senão mediante a pregação dessa boa notícia. Essa é a mensagem específica que salva o homem. Nenhuma outra pregação sobre qualquer outro assunto bíblico tem esse poder, pois é sobre o Verbo que se fez carne, Deus descendo na terra e trazendo liberdade aos cativos. Ô Senhor, eu queria que o senhor me dissesse o que é a coisa que o senhor mais gosta de fazer na vida?
Eu digo coração estourado, cheio. O que eu mais amo, primeiro é Cristo, segundo, pregar o Evangelho, falar de Cristo. O Evangelho constrange aquele que sabe que não é verdadeiramente bom diante de Deus, mas também o capacita a ter humildade de olhar com compaixão para aqueles que ainda não entenderam isso. O Evangelho não se trata de um bom conselho do que devo fazer para agradar a Deus. É a boa notícia de como Deus nos salvou. O Evangelho não é somente uma mensagem introdutória ao cristianismo, mas é o fundamento que devemos andar durante toda a nossa caminhada, pois cristãos necessitam do Evangelho tanto quanto não cristãos. O Evangelho apresenta muitas coisas que apontam para fatos do passado e para uma esperança que é atual, mas também é futura, de cura, renovo, justiça, beleza e santidade, não segundo homens, mas sim segundo o poder de Deus. Aí eu pergunto para você e pergunto para todo mundo, o que eles têm a ver com, até pelo ambiente, né? O que eles têm tem a ver com o fato deles terem muita coisa? Posses? Não. O que eles têm tem a ver com alguma outra coisa que não Jesus na vida deles? O que eles têm tem a ver com alguma outra coisa que não eles terem uma Bíblia na mão e eles poderem ler? O que ele falou? Ou esse livro, né, me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. Por quê? Pelo livro por si, não. Porque a gente está falando do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. A gente está falando do Evangelho, sabe? A gente está falando do poder de Deus agindo na vida de pessoas. Quando eu falei que tinha a ver com esse texto de Atos, porque quando eu imagino o texto de Atos dos Apóstolos, eu imagino uma vida semelhante a essa daqui, uma vida simples. Quando o texto fala aqui no verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, eu imagino o que a gente viu, que vocês viram, né, nesses trechinhos, e no que eu vi no documentário inteiro, que não dá para passar aqui. Né? Pelo menos não assim, culto. Sabe, gente, a gente às vezes se prende por tanta coisa, mas o Evangelho é simples, sabe? O Evangelho é simples. O rapaz que apareceu ali pregando, naquele grupo, quase que eu esqueço, aquele rapaz que apareceu pregando no grupo com camisa branca, e que depois apareceu ele segurando a Bíblia com uma blusa laranjinha, né, uma coisa assim. Sabe qual era o projeto de vida dele? Fazer uma gangue e assaltar. O projeto de vida dele, eu vou juntar um pessoal aqui, os meus amigos, nós vamos fazer uma gangue para a gente assaltar. E Jesus salvou ele. E agora, em vez de ele assaltar, ele estava ensinando o Evangelho para outras pessoas. Acontece em resposta à oração. Deus age no mundo pela oração. Fé é tomar a palavra de Deus por verdadeira e andar segundo aquilo que ela diz, que ela afirma. Isso é fé. Então tem muita gente, eu creio. Você lê a Bíblia? Não, então você não crê. A fé aqui, do Evangelho, ela não é uma fé fingida, ela não é uma fé de emocionalismo, ela é uma fé de transformação. Irmão, como é que uma igreja vai prosseguir com 15, 20 minutos de oração de 8 em 8 dias? Pois 5 de oração não vem ninguém. Um dia eu estava lá no meu roçado orando, mais uma irmã, e Jesus tomou aquela irmã em profecia e disse, mulher, lê a minha palavra. Eu digo, Jesus, como é que eu vou ler sem saber ler? Ele tornou a usar a irmã e disse, o Espírito Santo é o teu professor. E eu fui tentando ler e hoje me sento na minha cama, tem dia que eu leio 4, 5 capítulos da Bíblia para poder dormir, vou dormir alegre, porque eu digo, Jesus, em homem nenhum que sabe na terra, tem poder para mudar o analfabeto ler e a pessoa ler, mas tu mandasse eu ler a Bíblia, eu leio. Muito obrigado, Espírito de Deus, professor amado. Eu acho tão lindo, irmã. Quer ver, eu vou lendo uma palavra e essa palavra é difícil, é como que alguém fala na minha boca e diz assim, assim. Pronto, aquela leitura aí já foi me ensinada, não é mais.
Porque quando ele disse, o Espírito Santo é o teu professor, o que é que o Espírito Santo não pode fazer na vida da gente, irmã? Se é o Espírito de Deus. Jesus passou a noite orando no Getsemane. Se Jesus, o Filho de Deus, subia para os montes, passava a noite se comunicando com o Pai. Quando descia dos montes, endemoniado, aleijado, coxo, ele ia libertando tudo. Jesus passava a noite no monte, mas comunicando com o Pai. E nós? Para Jesus já usar a gente aqui na terra numa palavra inspirada. Para Jesus já usar a gente aqui na terra para uma pessoa convidar a gente para orar pelo endemoniado, pela pessoa. Não tem que ter uma aproximação de Deus? Por hoje se preocupa em buscar Deus como antes, não, irmã. Que o Senhor abençoe, nos dê graça, Senhor. Não nos deixe olhar se está cheia ou não. Nós precisamos de buscar ao Senhor. Deus, renova minhas forças cada dia. Desperte os pastores. Sejam homens que buscam o Senhor. Que ensina a igreja do Senhor se dobrar perante ti. Tenha misericórdia, Senhor Deus de Israel. Irmão, como é que uma igreja vai prosseguir com 15, 20 minutos de oração de 8 em 8 dias? Por 5 de oração não vem ninguém. Está ouvindo? Consagração de mocidade acabou. Oração para a mocidade, oração para as crianças, oração para os conjuntos, não existe mais. Cantarola, irmão, o mundo também canta. Irmão, o povo da igreja não ora não, irmão. O que é que eu digo, minha gente? Quando for ensaiar com esse povo, passe meia hora de joelho. Que na meia hora de joelho orando pelo ensaio, quando vocês começaram a cantar o fogo cai. Eu era conselheira de mocidade. A gente orava aqui meia hora, só uma meia horinha. Quando a gente se levantava, já me revelava que batizava com o Espírito Santo, batizava na mesma hora, irmão. Os conjuntos cantavam, o fogo do céu caía. Mas a igreja era perseguida, irmão. Que a igreja é perseguida quando Deus está operando, porque o diabo usa os seus instrumentos. Mas uma igreja natural está incomodando o inferno com o quê? O que incomoda o inferno é a presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, o que é que acontece? Ele sabe que dali vai ser coisa grande. Salvação de alma, libertação, muita coisa. E ele sempre bota a coisa dele para impedir. Mas primeiro as mulheres de oração, irmão. Essa mulher que Jesus já levou, que eu já trabalhei com elas, aprendi com elas, era mulher cheia do poder de Deus. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Para a gente, para se encher de Deus, tem que buscar Ele, porque Ele diz, chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Se a gente for buscar Deus, Deus se chega a nós também. E através da oração, quantos milagres eu não já vi Deus fazer, irmã? Através da oração e do jejum. Nós clamamos ao Senhor e Ele não responde. Não é verdade? Se eu peço uma coisa a você, que você é material, aí, assim, no que falar, você me dá, eu fico esperando, não, Ele vai me dar. Quanto mais o meu Deus. Diz a palavra de Deus que quando nós começamos a clamar, Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Está ouvindo? Então, nós temos que estar buscando o Senhor e clamando. Porque Deus é grande, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E operar grandemente o qual nós não esperamos. Então é isso que nós devemos confiar, guardar em nossos corações. É a palavra. Porque a palavra nos edifica. A palavra renova a nossa fé cada dia. E nós temos que estar perante o Senhor. E quando está em casa, para um lado e para outro, nós esteja com o pensamento ligado no céu. Porque a gente estando ligado no trono celestial, nós vemos coisa maravilhosa acontecer. Amados, esses foram os 3 pedaços de filme que eu queria passar aqui. Com relação a esse segundo, eu não coloquei ali, né, nesses enxertos, mas essas 2 senhoras, a primeirinha, acho que ela já está na glória, acho que ela já partiu. Mas o filho dela, a partir de um furinho no pé, que ele pisou em alguma coisa, né? O garoto teve tétano, foi parar no hospital, cérebro comprometido, e os médicos disseram, olha, o cérebro dele já parou, e agora, se a gente desligar os aparelhos aqui, ele morre. E ela foi para os pés do Senhor, meus irmãos. Sabe quando a Bíblia fala aqui, cadê?
no verso 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essas duas senhorinhas, mas as outras que estavam ali nesse documentário, né, que eu vi dos dois, elas viram os milagres de Deus. Essa estava com um filho, né, com um filho morto, clinicamente morto, e ela orou a Deus e o médico disse, olha, se ele viver, como ele está com o cérebro tão danificado que ele vai sobreviver maluco, vai ser um maluco. E ela disse para Deus, olha, Senhor, leva o meu filho, que para o meu filho viver como um maluco, eu prefiro que ele vá para a tua glória. Que Jesus apareceu para ela e falou o seguinte, eu não vou levar ele e ele não vai ficar maluco. Da maneira como eu dei ele para você, da maneira como ele nasceu, ele vai continuar. Sabe, depois no momento seguinte, ela orando com uma irmã, a irmã deu glória, assim, daqueles altos, e disse, irmã, para ela, né? Eu vi descer do céu aqui, agora eu sei que é um anjo, né? Eu vi descer do céu aqui um rapaz, as roupas brilhando, ele todo brilhando, brilhava mais do que essas luminárias aqui. Ele veio aqui com um jarro de azeite, depois foi embora. Eu vi ele entrando no hospital, entrando no quarto do teu filho e derramando aquele azeite no teu filho. Teu filho está curado. Ela disse que era 3 horas da madrugada. Ela passou de 3 horas da madrugada até as 9, que era quando o hospital ia abrir. E aí ela foi correndo para o hospital e quando ela chegou lá, o filho dela, que estava clinicamente morto, estava vivo. Sentado, conversando. Sabe, gente? Aí essa outra senhora, as duas passaram por provações e elas ambas disseram a mesma coisa. Gente, Deus prova. Meus irmãos, Deus prova os seus eleitos. Deus prova o seu povo. E através da provação, a nossa fé, ela é aprimorada. Então, quando você, ou se você estiver debaixo de provação, dê glória a Deus. Porque isso aí é Deus trabalhando na sua vida e fazendo de você uma pessoa melhor. Ou mais perto dele, ou a imagem e a semelhança dele. Amém? A outra senhora que apareceu ali por último, ela disse que ela não tinha nada para comer. Nada. Marido desempregado, ela também sem trabalho. E aí eles tomavam café da manhã, almoçavam e jantavam água de coco. Era copo de água de coco, que era a única coisa que eles tinham. Aí que chegou um dia que ela levantou o copo de água de coco para dar graças a Deus. Tipo, Senhor, obrigado pelo meu alimento. A vizinha do outro lado gritou para ela, agora, passado o tempo, atenção. A vizinha dela gritou para ela, fulana, fecha a janela aí que tem um monte de folha de árvore vindo na tua direção. Ela gritou para o marido, quando eles foram fechar a porta, eles olharam assim, não era folha de árvore, era notas de dinheiro vindo no vento. E que as notas de dinheiro começaram a entrar pela porta, pela janela, dentro da sala dela, dinheiro. Aí ela no vídeo fala, irmãos, era uma pilha de dinheiro assim. Nota de 10, nota de 50, nota disso. Eu contei, fui no super, dei meu dízimo. Ela falou, todas elas tiveram a mesma característica. Eu tirei meu dízimo, dei meu dízimo, fui no supermercado, fiz uma compra enorme de comida para aqui para casa, comprei roupa para o meu marido, comprei uma geladeira nova, porque se eu encostasse nela a porta caía, sabe? E depois disso nunca mais faltou. Nunca mais faltou. Aí você lê aqui na Bíblia, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus irmãos, a gente viveu o Evangelho de Cristo. A gente viver da maneira como Deus quer que a gente viva, não é só a melhor coisa que pode acontecer conosco na nossa vida. Primeiro, que é a melhor maneira para a gente viver. E segundo, que é a maneira mais gloriosa e maravilhosa de você poder estar mais perto de Deus, aprendendo de Deus e se tornando mais e mais imagem e semelhança do Senhor. Sabe o que eu vi nesses três vídeos? Torno a dizer, dentro de um contexto completamente diferente daquilo que a gente vive. E eu não estou dizendo com isso que a gente precisa largar tudo e ir lá para o meio do Nordeste, né? Viver desse jeito. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo sim para você que a gente
Tem como viver uma vida de simplicidade e contentamento com Deus através do Evangelho. Agora, como é que você vai viver uma vida de simplicidade e contentamento com Deus se você não souber o Evangelho, se você não ler a sua Bíblia, se você não gastar tempo em oração e jejum? O segundo vídeo foi claro, a mulher falando assim, olha, a igreja se move à base de oração e jejum. Quando você ora, o que ela falou ali? Está escrito, quando você ora, quando você clama, Deus se inclina para ouvir a sua oração, gente. Sabe, o Evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre teve algumas características, poder e autoridade, isso é incontestável. Porque a gente estava falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor sobre tudo e sobre todos, pregando na terra. Então o Evangelho era pregado com poder e autoridade. Mas ao mesmo tempo, ele era pregado também com amor, humildade e serviço. Aí você vê aquela cena em que o Senhor Jesus, ele tira a roupa de cima, né, que eram duas togas. Ele tira a roupa de cima, fica só com a roupa interior, coloca uma toalha. Toga não, dois tipos de vestidos, né? E aí ele põe uma toalha e se ajoelha. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, ele se ajoelha para lavar os pés sujos, mal cheirosos, cheios de catraca, cheio de lama, seja lá mais o que for, dos apóstolos. Coisa que somente um escravo ou o menor filho da casa faria. O Senhor Jesus faz isso, gente, por humildade. E ele até diz, né, assim, eu estou fazendo isso para mostrar para vocês. Se me chamam de Senhor e Mestre, vocês estão certos porque eu sou. Mas se eu fiz, eu estou fazendo para vos dar o exemplo, para, assim como eu fiz, vocês façam também. O que é isso, gente? O que é isso, senão você viver uma vida de serviço? Uma vida de amor uns para com os outros. Sabe, gente? A gente examinando aqui os vídeos que a gente viu, e teve um outro vídeo que eu baixei do Instagram, só que eu não vou passar aqui não. Que era completamente o oposto. Era uma menina que ela é formada em arquitetura e ela estava examinando o formato das igrejas mais novas. E ela dizia, olha, o formato da igreja mais novas, ela tem o formato de shopping center, você já reparou? Muita luz na entrada, paredes lisas, sem janela. E ela, no final, ela vai dizendo, olha, muito espaço de consumo aqui, consumo aqui, consumo aqui. Isso me mostra, sem falar em religião, que as igrejas hoje, elas não inspiram mais transcendência, ou seja, pegar você e te levar, te inspirar a você buscar Deus. As igrejas hoje, elas te inspiram a ser consumistas, consumidores. E foi terrível para mim ver isso, por isso que eu nem trouxe o vídeo, deixei ele quieto lá. Mas sabe, gente, se você for pegar os vídeos que a gente viu, se você for pegar o texto que nós lemos, você vai ver que, sabe, no começo da igreja, que a Bíblia até fala, né, tem algumas Bíblias que tem o cabeçalho, como viviam os primeiros discípulos. Você vai reparar que os discípulos, os apóstolos, eles viviam uma vida com um senso enorme de humildade, simplicidade e amor fraterno. Eles se amavam. A questão de vender bens e propriedades não tinha a ver com socialismo ou comunismo, como eu já li em alguns lugares. Tinha a ver com eles não poderem ficar quietos, sabendo que um irmão estava passando necessidade e eles terem como ajudar. Então eles vendiam o que eles tinham para poder ter dinheiro, dar para os apóstolos, e os apóstolos distribuíam entre aqueles que precisavam, aqueles que realmente precisavam. Então eles diziam o seguinte, olha, não tem nada que é meu não tem nada em comum não. O que eu tenho é de Deus. Pô, tu tá precisando? Olha, o que eu posso fazer para ajudar? Olha, vem cá, eu tenho um negócio aqui, eu vou vender isso aqui para poder ajudar essa pessoa que está precisando. Sabe, gente, era esse o espírito, ajudar. Não era show, não tinha luz, não tinha jogo de luz, não tinha fumaça na plataforma, não tinham luzes atrás piscando e todo mundo pulando que nem um macaco. Agora, veja bem, não era isso que atraía a pessoa à igreja. Agora, veja bem, se você for perguntar para mim, eu vou dizer para mim que
até um determinado limite, eu não tenho nada contra. Essa igreja aqui é uma igreja moderna. Eu não estou reclamando dela, concorda comigo? É um design aqui moderno, não estou reclamando dela. Então, até certo ponto, eu não tenho nada contra. Mas a questão é que está se formando, está se construindo, está se criando uma dimensão de vida para os crentes em Jesus, em que quando você é estremecido, tá? Tem até ouvido, aí essa semana me chegou uma outra coisa chamada crente dopamina. Então, que é a dopamina que dirige a sensação e que dirige a pessoa a dizer, não, hoje eu senti a presença de Deus, hoje eu não senti, hoje o culto foi bom. Por quê? Porque na verdade se sentiu emocionada, quando na verdade não tem nada uma coisa a ver com isso. Eu acredito sim que Deus nos deu emoções para que nós as usemos. Então, você ficar alegre porque Deus se manifestou, glória a Deus. Você ficar alegre e exultar na presença de Deus porque o louvor está falando, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas é nessa ordem. Então, gente, você vê que hoje em dia nós temos uma cultura sendo instalada em que tem que ter muita luz, flashes e fumaça, eu ia dizer espuma, na verdade, fumaça e as pessoas pulando, e como se culto a Deus fosse isso, ou só isso. Quando, na verdade, se você for pensar nos vídeos que a gente viu, nenhum deles em nenhum momento passou isso, mas eles viviam uma vida de contentamento repleta da presença de Deus. Na simplicidade, vivia-se a unidade e amor entre os crentes. Simplicidade, unidade, que é isso que hoje está faltando na igreja. Amor entre os crentes, sabe? Amor de verdade, sacrificial entre os crentes, unidade. Unidade não significa uniformidade ou conformidade. Unidade não significa que todo mundo pensa a mesma coisa. Unidade significa que eu não penso igual a você, mas mesmo assim a gente concorda em andar juntos. Unidade não significa que você tem que chegar e fazer, sim senhor, assim, não. Unidade significa que você confia, no caso aqui, você confia que o pastor da igreja está fazendo o melhor para poder guiar a sua vida no caminho reto, no caminho santo. Santo, caminho santo. Não um caminho de blá blá blá, não um caminho de festa, não um caminho de sei lá mais o quê. Mas um caminho santo, em que no final das contas, quando Jesus chegar para o pastor, porque veja, Deus vai me cobrar a vida de vocês. Entendem o peso da responsabilidade que é? Deus vai me cobrar. Mas mesmo assim eu quero que vocês vivam uma vida de unidade, de santidade na presença dele. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. É isso que está escrito na palavra. A Bíblia fala que eles estavam todos os dias no templo. Sabe fazendo o quê? Falando sobre Jesus. Imagina se nós aqui, a gente se reunisse todo dia, finalzinho da tarde. Terminou o expediente. Opa, vamos para onde? Vamos para a igreja. Não, a igreja está fechada, então vamos lá para o Square. Vamos sentar todo mundo lá num banco, vamos começar a falar de Jesus, uns com os outros. Nós temos dado muita desculpa para a gente não ser, e aí eu acrescento, não ser igreja. Temos dado muita desculpa, meu irmão. Mas veja, por que eu estou trazendo isso tudo para você aqui? Meu irmão, se você não se encher de Deus, você vai se tornar um consumidor da fé. A gente vai vir à igreja para bater ponto, para dizer, olha, pronto, cumpri com a minha obrigação, mas nada. Por isso é que às vezes você vê gente na igreja com 10, 15, 20 anos na igreja que não mudou absolutamente nada. Aí tem aquela frase muito errada, né? Deus diz para você, venha como você está. Ok. Você chega a Deus da maneira como você está ou como você é. Mas de maneira nenhuma você permanece como você está. Porque se você permanecer como você está, significa que Deus não mudou nada na tua vida. Então não tem desculpa. E nós vamos terminar o nosso culto em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus, as nossas vidas diante da tua presença. Eu quero colocar a tua igreja. Ó Deus, tem misericórdia.
não é por palavras difíceis, não é por discursos assim elaborados com voz de trombeta, mas sim na simplicidade do Evangelho, Senhor. Na simplicidade do dia a dia, de uma vida em comum, mas vivendo o amor de Cristo, vivendo o Evangelho de maneira simples, Senhor. Para que a gente possa demonstrar esse mundo tão destroçado, tão submerso no pecado, que Jesus vive, que Ele é Senhor e que Ele é o nosso Senhor. Senhor, nos ajuda a viver uma vida digna do Evangelho do Senhor, nos ajuda a viver uma vida digna do nome que nós carregamos de filho e filha de Deus. Porque isso é muito sério. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude essa pessoa que está à minha direita, à minha esquerda, que o Senhor nos ajude a viver uma vida digna do Evangelho para a qual nós fomos chamados. E que nós, ó Deus, se a gente precisar se arrepender do nosso estilo de vida, que nós venhamos a nos arrepender, nos jogarmos diante da Tua presença e dizer assim, Senhor, por favor, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Aliás, eu faço isso agora. Senhor, tem misericórdia da vida que nós temos levado até o dia de hoje. Uma vida que não te agrada. Uma vida que não está 100% alinhada, ó Deus, com os Teus pensamentos a nosso respeito. Nos ajuda a viver uma vida digna do Evangelho para a qual nós fomos salvos. Nos perdoa, Senhor. Pai, por favor, nos perdoa. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém.